Eu espero que estejam todos bem dispostos nesta manhã. Este, na nossa perspectiva, é o melhor lugar para nós estarmos nesta manhã. É podermos estar juntos aqui para cultuar o nosso Deus. E eu quero abraçar a todos nesta manhã, dizer que são todos muito bem-vindos, particularmente à União Filarmónica do Troviscal. Este é um sonho tornado realidade. É um sonho que ocupa um bocado de espaço, mas é muito bom. E estamos, desde já, muito gratos pela vossa presença e pela vossa disponibilidade em estar connosco hoje aqui. Mas a todos os que estão presentes hoje, por favor, recebam um abraço fraterno aqui da Igreja Batista do Troviscal. E eu queria, de uma forma muito breve, deixar alguns anúncios, algumas informações para a vida do dia-a-dia da Igreja. Nós sempre lembramos com gratidão aqueles que nesta semana celebraram o seu aniversário. E esta semana o Reinaldo Dias, o Diogo e a irmã Isabel celebraram o aniversário. Eu acho que só a irmã Isabel é que está cá. O irmão Diogo, ele está em viagem porque ele é chofer de caminhão. A irmã Isabel pode ficar de pé, porque nós precisamos de saber quem é que é a irmã Isabel. A irmã Isabel está aqui, está bem, a irmã Isabel Branco. Mas somos todos gratos pela vida que o Senhor vai dando a cada um de vós. A seguir ao tempo de culto que nós vamos estar aqui, a banda vai ter o seu almoço e eu acho que toda a gente sabe onde é que o Pedro Brito mora, não sabem? Pronto, então vai ser lá em casa, portanto o Pedro e a Carla decidiram colaborar desta forma, então todos os elementos da banda, os músicos que vão estar a tocar, obviamente também estão convidados para estar presentes e vai ser também um tempo de muita convívio e que nós agradecemos muito também à Carla e ao Pedro pela colaboração e pelo esforço. Amanhã ao fim do dia, a partir das 19h30, nós precisamos de alguma ajuda musculada. É porque estes instrumentos tocam maravilhosamente bem, mas eles não sabem o caminho lá para o lugar onde eles têm que ser guardados. Então amanhã temos que fazer exatamente o mesmo movimento, que é levar todos estes instrumentos e devolvê-los. Nós queríamos ficar com eles, mas a banda parece que vai querê-los ficar ainda com eles mais algum tempo. Então nós vamos amanhã. Por favor, quem puder, a partir das 19h30, vamos estar aqui para repor esta normalidade aqui no nosso espaço também. No próximo domingo, amados, nós vamos ter, e temos este mês, um tempo de celebração particular pelos 90 anos da nossa Igreja. Vamos ter mais um tempo especial com a presença do pastor José Pinto Ferreira e, naturalmente, nós queremos convidar a todos a estarem presentes. Hoje à tarde, alguns de nós vamos dar ajuda logística lá ao almoço, mas os que puderem, nós temos culto em Estarreja. Hoje à tarde, já mandámos pelo grupo do WhatsApp a localização. Quem puder estar presente será excelente para podermos acompanhar aquele trabalho também. E só também dizerem, lembrar que à quarta-feira, às 20h30, temos aqui o nosso tempo de estudo bíblico. Estamos a estudar os atributos de Deus, todos são muito bem-vindos e por isso, querendo e podendo estar, por favor, façam-no, porque tem sido sempre um tempo muito abençoado. Como sempre, nós começamos o nosso tempo de culto com um prelúdio e hoje não seria diferente, tendo os nossos queridos da Banda Filarmónica aqui do Troviscal connosco, da União Filarmónica do Troviscal. Eu não me estou a enganar, União Filarmónica do Troviscal, senão ainda troco aqui os nomes. Mas temos também com a Mónica, que se junta, e a Paula ao piano. Então nós vamos começar o nosso tempo também conduzidos neste momento, neste primeiro tema musical.
vai ser difícil não estarmos permanentemente a manifestar a nossa gratidão, porque eu sou muito fã vosso, eu quero obviamente dizer-vos isso. Ontem e para hoje confirma-se mais uma coisa que eu já tinha percebido. É que às vezes nos ensaios aquilo parece que está a correr tudo mal, não é? E depois, quando chega a hora, isto corre tão bem. É tão bom, tão bom. Muito obrigado, queridos, muito obrigado. Um dos privilégios que Deus nos tem dado na nossa caminhada é podermos falar com Ele. E nós vamos falar sobre este assunto ao longo deste nosso tempo que vamos estar aqui juntos, mas queríamos começar este tempo exatamente usufruindo dessa graça que Deus nos dá de podermos falar com Ele em oração. E orar é exatamente isso, é falar com Deus. Então eu vou pedir que os que puderem, que possamos ficar de pé e vamos à presença de Deus em oração, dirigindo a nossa palavra ao nosso coração para Ele nesta manhã, em que queremos, acima de tudo, celebrar o maravilhoso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã e estamos aqui na certeza que Tu estás connosco, que Tu te fazes presente, porque esse é um cumprimento das Tuas promessas. Estamos aqui, acima de tudo, para, mais uma vez, celebrar o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Estamos aqui, mais uma vez, Pai querido, para Te dizer que Te amamos e que Te amamos acima de todas as coisas, tal como Tu nos tens determinado fazer. Ó Pai, estamos aqui também, mais uma vez, para celebrar o facto de Tu nos amares de uma forma única e extraordinária. E nós estamos aqui porque Tu nos tens amado e nos tens dado esta graça de podermos caminhar contigo, de Te ter como Senhor, nosso Pai, nosso Deus e amado. E estamos aqui para celebrar, acima de tudo, essa graça que tens derramado sobre as nossas vidas. Aceita, Pai querido, Te pedimos o louvor que Te queremos prestar hoje de uma forma diferente, mas igualmente sentida e sempre resultado de corações que Te amam. E é isso que nós hoje queremos aqui ter. É um tempo em que manifestamos o nosso coração na Tua presença, dizer que Te amamos, que Te honramos e que celebramos a Tua presença, o Teu amor, a Tua graça e a Tua intervenção nas nossas vidas. Faz-te presente na vida de cada um de nós. Tu tens feito a promessa que o Teu Santo Espírito atua e age na vida de cada um de nós e nós oramos para que Tu possas fazer hoje isso. Tu conheces os nossos corações, sabes como viemos até aqui e por isso nos queremos expor à Tua intervenção, porque Tu tens poder, de facto, para intervir. E porque descansamos nesse Teu poder, nessa Tua graça, mais uma vez clamamos pela Tua santa e preciosa intervenção. Celebramos mais uma vez, Pai querido, estes 90 anos de jornada de igreja que nos tem permitido vivê-los ao longo destes anos com tanta gente à nossa volta e hoje temos aqui tantos amigos que fazem parte dessa jornada. Somos gratos pela vida de cada um deles e sobre eles nós também pedimos a Tua graça, a Tua bênção e a Tua presença. Por tudo isto, Pai querido, mais uma vez Te queremos celebrar, agradecer todas as coisas e oramos tudo isto no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, podemos ficar sentados por alguns segundos. O Salmo 150, que é um texto que hoje ganha um sentido particular, diz o seguinte: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes, com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros. E nós temos tudo isto hoje aqui, pela graça de Deus. Mas diz o versículo 5, louvai-o, o versículo 6, todo ser que respira, louva ao Senhor, aleluia. E eu quero partir do princípio que todos estamos aqui, estamos a respirar, certo? Eu espero que todos estejamos a respirar, porque se alguém não estiver a respirar, está com um problema para louvar a Deus. Amados, nós estamos aqui hoje juntos também para celebrar um Deus que tem feito coisas tremendas. Tudo aquilo que existe é resultado da sua determinação criadora e nós estamos hoje aqui para celebrar isto. Este é o Deus a quem nós queremos adorar. E é por isso que aqui estamos hoje. Porque este Deus a quem nós queremos adorar e que se tem manifestado de tantas formas, e é impossível não perceber isso à nossa volta, Ele tem-o feito de uma forma absolutamente transformadora. Ao longo destes 90 anos, e nós hoje vamos ouvir um pouquinho mais da história, e depois vamos ter que fazer chegar o registro da história, do primeiro capítulo desta história. Porque no primeiro capítulo desta história, a União Filarmónica do Treviscal esteve muito presente. Porque estas são histórias que se cruzam.
Nessa altura ainda há banda, pois é verdade, porque há aqui um momento histórico, não podemos ultrapassar isso, mas os antecedentes deste projeto, os nossos caminhos cruzam-se e isso é um privilégio e nós também podemos perceber. Mas estamos aqui para celebrar que há 90 anos, há mais de 90 anos, de facto, Deus nos tem dado a graça de caminharmos, de vermos a sua intervenção, vemos Deus a trabalhar em vidas e isso só nos remete a reconhecer que nós temos, de facto, um Deus que é verdadeiramente fiel. Deus é fiel, Deus não falha. E este Deus fiel também espera da nossa parte uma resposta de fidelidade. Ele é um Deus de amor, espera a nossa resposta de amor. Um Deus fiel espera da nossa parte uma palavra de fidelidade. E enquanto vamos cantar, juntamente com estes nossos queridos, um hino que nos é muito bem conhecido, Tu és fiel, Senhor, vamos declarar e celebrar a fidelidade de Deus, porque... lá no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta lembra-nos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada dia, a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz o profeta ao Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E nós esperamos no Senhor. E queremos esperar na certeza que Ele é um Deus fiel. E uma das formas muito práticas que nós, enquanto igreja, temos para expressar a fidelidade do Senhor é também com aquilo do muito que o Senhor nos tem dado de retribuir. E eu queria dizer, por favor, que quem nos visita não tem que se sentir de forma alguma constrangido a fazê-lo. É um ato que nós fazemos em gratidão ao Senhor. Nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Normalmente a dinâmica é diferente, mas hoje temos aqui o espaço ocupado e muito bem ocupado. Normalmente nós vimos aqui à frente entregar as nossas ofertas. Hoje vamos fazer de uma forma diferente e os nossos queridos diáconos vão fazer o levantamento da oferta. Quem desejar fazê-lo, que o faça com gratidão, enquanto celebramos um Deus que é absolutamente fiel.
Amados, eu esqueci-me de dizer que é para cantarmos todos. As nossas vozes vão nos guiar, as dinâmicas vão ser um pouco diferentes, mas este é um culto comunitário em que todos fazemos parte. Deus espera a nossa participação. Eu sei que ficamos um bocado intimidados com a qualidade, mas nós chegamos lá com as nossas vozes e chegamos lá com toda a certeza. Uma das coisas que temos estado a fazer neste mês, ao longo de cada domingo, é contar, lembrar a história da Igreja. De facto, a Bíblia é o registro de uma história, a história da relação de Deus com a humanidade. E quis Deus que nessa história nós fizéssemos parte ao longo destes mais de 90 anos, embora como Igreja instituída sejam 90 anos. E ao longo destes 90 anos, muitos foram os momentos em que naturalmente nós pudemos perceber esta fidelidade que acabámos de cantar, porque Deus tem sido verdadeiramente fiel. Então, à guisa de um avô a contar histórias, nós desafiámos um avô a contar a história. Então, ele hoje vai-nos contar a segunda parte desta história. Todos estão convidados, se precisarem e quiserem e desejarem ouvir a primeira parte, vão ao canal do YouTube da Igreja, está lá a primeira parte, e depois as outras duas que faltam, para além da de hoje, podem vir cá nos próximos domingos, com certeza são muito bem-vindos, e vamos ouvir, o irmão Carlos Viegas vai-nos contar um pouco da história da Igreja aqui no Troviscal. Vamos só aqui fazer Vão-me desculpar de eu ficar de costas para vocês, não é? Mas imaginem que os santos não têm costas. E eu sou Carlos Viegas Martins dos Santos. Ok. Então, conforme o desafio que foi lançado, já há algum tempo atrás, no passado domingo nós contámos a primeira parte. E eu disse que íamos abrir 4 janelas para onde íamos espreitar em cada domingo. No domingo passado espreitámos um período que foi de 1926 até 1934, indo um pouco mais atrás de 26. Foi quando começou o trabalho cá no Troviscal, ainda sem uma igreja constituída. E daí termos apanhado a banda do Troviscal no entrecortar de caminhos com o Evangelho cá no Troviscal. Então, a segunda janela por onde nós vamos espreitar hoje, nós podemos ver o seguinte. Conforme referido na primeira parte, a Missão Batista do Troviscal, em colaboração com o missionário Armindo Godinho Moreira e a igreja que representava, que era a primeira Igreja Batista do Porto, o Tabernáculo Batista, e ainda o pastor Dr. António Maurício e outros dirigentes à altura da Convenção Batista Portuguesa, avança para a sua organização em igreja, nos moldes prescritos por Nosso Senhor Jesus Cristo e na obediência ao seu mandamento. Aquele que crê, seja batizado. Assim, a 22 de julho de 1934, é realizado o concílio organizador em igreja, convocado pela primeira Igreja Batista do Porto e perante uma delegação de 27 elementos vindos de diversas igrejas do Porto e não só, contando também com a presença do pastor Dr. António Maurício. Nestes termos, é organizada a Igreja Evangélica Batista do Troviscal, com 15 membros fundadores, e sendo proposto e votado o para seu pastor, o irmão Dr. António Maurício. Muito velhinho, é o primeiro livro de atas da Igreja e ele contém a primeira ata, que é a ata da Constituição da Igreja,
que diz que aos 22 de julho de 1974, perante 27 membros das igrejas batistas do Porto e também do pastor Dr. António Maurício, foi organizada a Igreja Evangélica Batista do Troviscal em plena comunhão e segundo os moldes de Cristo. Diz-nos mais, para não ocuparmos muito mais tempo, que nesta primeira reunião foi escolhido como pastor o doutor António Maurício. E estão aqui os nomes dos 15 irmãos que naquela altura constituíram esta igreja. António José da Mota, Ema da Conceição Mota, Manuel José Casal, Jacinta Casal, Olinda Pato e Oliveira, Maria Rosa Benevente, Maria Rosa de Oliveira, Manuel dos Santos, Manuel dos Santos Rosário, Francisco Nunes da Mota, Faustino Nunes Mota, Manuel Pereira Arrais, Rosa Domingos Mota, Maria da Conceição, Violante de Oliveira e José dos Santos Barreiro. É esta a primeira ata e a ata da Constituição. Também podíamos encontrar ali no livro da História dos Batistas a referência, mas vão dispensar de estar a ler. Recordamos que dos 15 membros fundadores, 8 eram da freguesia do Troviscal, 4 da freguesia de Uiã, sendo 3 de Malhapão e 1 da Pedreira, e 3 da freguesia de Bustos. Mais tarde também se agregaram membros da freguesia da Palhaça. Recordamos aqui agora que o versículo inscrito no salão de cultos da sua sede inicial, nas instalações do irmão António José da Mota, conforme nós no domingo passado pudemos recordar e ver, se situava ali muito próximo da antiga padaria do Sr. Manuel Briosa, hoje o Jardim Público do Troviscal, era o versículo inscrito, era o mesmo que nós temos hoje no nosso templo. Está ali atrás, está um bocadinho tapado. João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Coincidências? Não, não há. O trabalho de pregação e evangelização decorria normalmente, mas nas reuniões havia uma lacuna. Não havia instrumento musical para acompanhar nos cânticos, apesar do Troviscal, já nessa altura, e hoje ainda continua a ser, mas era uma terra de músicos, não é? A necessidade é feita sentir a vários irmãos e também à Igreja de Cambridge. Recordam-se que esta Igreja de Cambridge, nos Estados Unidos, era a igreja a que pertencia a irmã Joana Marques, que veio e comunicou o Evangelho aos seus familiares na Póvoa do Forno. Então, esta necessidade é feita sentir e esta igreja, no ano de 1937, envia a bordo de um paquete um órgão para serviço da igreja. Imaginem que ainda consegui descobrir aqui uma carta de 1937, datada de 14 de dezembro de 1937, que é da primeira Igreja Batista de Lisboa, cujo pastor era o pastor Paulo Irving Torres, e é ele que a escreve e assina, e diz: finalmente, eu vou só ler algum relâmpago, finalmente chegou o órgão, ou antes, foi encontrado.
foi encontrado o órgão, pois que este tem uma odisseia um tanto complexa. Ele foi enviado da América sem nome dos destinatários. Aqui, quando o paquete passou por Lisboa, julgaram que este despacho fazia parte da bagagem de uns cabo-verdianos que vieram no paquete e mandaram-no com a bagagem para Cabo Verde. Ali, como não foi reclamado por ninguém e trazia Lisboa, Portugal, foi enviado a bordo do Guiné outra vez para Lisboa e aqui foi desembarcado no Cais da Rocha, quando os navios que vinham da América normalmente descarregavam no Cais da Alcântara. Indo eu a este cais, pela terceira vez, é que alguém me disse que aquilo que procurava estava no outro cais. Finalmente lá fui e levantei. E aqui o mando, despachado para o Oliveira do Bairro. Vai em pequena velocidade, pois dizem que demora quase o mesmo tempo e os portos são mais baratos. Mais alguma coisa, depois ainda vem aqui os gastos que ele teve com todas as coisas, mas é interessante. Este órgão, a pedais, que durante muitos anos foi o único instrumento musical usado na igreja, ainda hoje está de pé na Missão da Fogueira, necessitando, contudo, de intervenção. Em 1939, eclode a Segunda Grande Guerra, que dura até 1945, o que traz para uma igreja pequena de uma pequena aldeia dificuldades acrescidas, não só a nível económico, mas também de algumas tentativas de descrédito e perseguição vindo de várias frentes que duraram muitos anos e mais tarde se foram esbatendo pela graça e ajuda do nosso Deus. Em 1940, o evangelista Armindo Moreira cessa a sua colaboração a este trabalho e é nomeado em seu lugar o irmão Alfredo Pereira da Silva Júnior, que também vem do Porto. Em 1940-41, o desejo de construir um templo, que já vem de alguns anos atrás, está na ordem do dia e o evangelista Alfredo Júnior é um dos grandes impulsionadores. Em 1946, morre repentinamente o irmão António José da Mota. E é também neste ano que é criado o fundo para a construção do novo templo. Fazem-se várias diligências para a compra de um terreno, até que, com a mão de Deus a agir, em junho de 1947, o amigo Eleutério José da Mota, mesmo enfrentando grandes pressões e críticas, oferece o terreno para o templo. Esta foi a sua resposta a um desafio que o seu irmão, entretanto falecido, lhe tinha lançado anos antes e no qual Deus trabalhou. Temos aqui uma ata dessa altura que diz: terreno para a construção da casa de oração. A Igreja tomou conhecimento da generosa e boa oferta feita pelo nosso dedicado amigo Eleutério Mota. A Igreja ficou muito reconhecida. Ainda neste ano, 47, são iniciadas as obras.
até que em 31 de julho de 1949, ali é realizado um culto especial de ação de graças. O telhado está colocado. Quem conheceu o antigo templo, que ainda lá está, agora com algumas configurações diferentes, mas tinha um forro, mas tinha só o telhado colocado. Tinha a porta e algumas janelas. As paredes estavam nuas, mas são revestidas com colchas de seda. Em 28 de 1 de 50, cerca de 2 anos e meio após o início, é oficialmente inaugurado aquele templo. E nós temos aqui, gostaria de compartilhar convosco no dia 28 de janeiro de 1953, terminaram as maiores canseiras, os maiores trabalhos, as maiores preocupações com os cargos e com os afazeres que cada um tinha. E damos graças a Deus por tantos e tantos amigos desta região e de longe que tão fervorosamente nos ajudaram, tanto com os seus trabalhos, como com os seus materiais, outros com dinheiro e outros com as suas orações, cooperando conosco para esta obra do Senhor. E assim se concluiu a construção desta casa de oração, onde hoje o Senhor se alegra e os seus remidos estão em plena comunhão. Termina esta ata dizendo: ficando nesta data a Igreja com uma dívida de 5.700 escudos. Naquela altura era muito dinheiro. Hoje era uma notita que nós trazemos no bolso, não é? Ainda neste ano de 1950, o irmão Raul da Conceição Mota, que cerca de 2 anos antes sentiu a chamada para o ministério, ingressa no Seminário Teológico Batista em Leiria. Já casado, entretanto, com Maria Júlia Marques Lima Mota, da Igreja Assembleia de Deus de Aveiro. Em 1951, a Igreja adquire personalidade jurídica ao aprovar os seus estatutos e fazendo o seu depósito, conforme era exigido pelas leis da altura, no Governo Civil de Aveiro. O seminarista Raul da Conceição Mota colaborava com a Igreja e tem várias responsabilidades. Em 19 de junho de 1956, decorre o concílio examinador e a consagração, como pastor de Raul da Conceição Mota. Em 22 de julho de 1956, o pastor Dr. António Maurício deixa o pastorado da Igreja, que pastoreou durante 22 anos, e toma posse como pastor Raul da Conceição Mota. Em 30 de março de 1958, a Igreja, impulsionada pela nova liderança pastoral, dá início a novo trabalho, Missão Batista da Fogueira. As deslocações do Troviscal para a Fogueira, durante muitos anos, eram feitas num bom carro, num bom autocarro. A maior parte era a pé. E alguns tinham alguma bicicleta, não é? Exatamente. E ia-se lá muitas vezes, às vezes nas alturas das campanhas de evangelização, ia-se durante uma semana todos os dias. Em 1960 e anos seguintes, alguns passos são dados para levar o Evangelho até Cantanhede, onde em Marvão, que é do concelho, existe um pequeno núcleo de crentes. Em 1962, realizam-se obras de beneficiação do templo. O piso deixa de estar em cimento liso,
como tinha ficado na inauguração, e passa a ter mosaico. E é construída uma casa de banho, coisa que até àquela altura não existia. Neste período em recordação, tivemos a preciosa colaboração de vários seminaristas e pastores em atividades especiais de evangelização que decorriam anualmente e sempre com o templo cheio. Dentre outros que nos apoiaram nessa altura, nós podemos recordar António dos Santos Martins, que foi mais tarde depois pastor na Igreja de Leiria, António dos Santos, da Terceira Igreja Batista de Lisboa, José Fernandes da Silva, já na glória com o Senhor, esteve muitos anos em Abrantes e noutros sítios, e a missionária da APEC, Violeta Lopes. Quem é que não se lembra desta irmã, bem como de uma irmã que sempre a acompanhava. Como é que se chamava essa irmã? A tia Nieta, exatamente. As coisas que eu ainda já me recordo. Não é? Desde a sua organização, a Igreja sempre cooperou financeiramente com o plano cooperativo da Convenção Batista Portuguesa. E também, em momentos críticos, recebeu ajuda para complemento de salário pastoral e projetos específicos. Dos líderes naturais, gostaria de recordar aqui um em particular, o irmão Faustino Nunes Mota, que era o pai do pastor Raul da Conceição Mota. Gostaria de o recordar pela sua dedicação, pela sua fidelidade e pelo seu amor à causa, legando-nos um testemunho cristão autêntico, mesmo diante dos condicionalismos físicos que tinha. E olha, ele não tinha uma perna, andava de muletas, e não eram destas muletas que nós temos quase que até nos levam hoje impulsionado. Eram umas muletas de pau com uma travessa muito pesadas. Ele, com essas muletas, vinha a pé da Pedreira para o Troviscal, 3, 4 quilómetros. Quer estivesse sol, quer chovesse, estava sempre presente nos cultos da semana, que chegaram a ser 2 na semana e 1 ao domingo, e muitas vezes ele vinha a liderar. O amor e a salvação que gozava em Cristo faziam-no viver alegremente, mesmo nas dificuldades físicas ou na perda de sua esposa ainda bem nova e com o cuidado dos seus 5 filhos menores. Faleceu a 30 de outubro de 1963, com 63 anos de idade. Finalizando este período de 34 a 64, damos graças a Deus pelas vidas de todos que têm participado na sua obra. Honra e glória ao nosso Deus. Porque é que é importante lembrarmos a história? Porque ao longo desta história e de outras, há um elemento que é comum. Esse elemento está presente num versículo que vai nos acompanhar ao longo dos próximos minutos. É que Deus amou-nos de tal forma que deu o seu único Filho, para que todo aquele, em qualquer lugar que esteja, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa mensagem chegou aqui também ao Troviscal. E ela tocou vidas. E este versículo leva-nos a fazer uma pergunta: porquê é que eu preciso de Jesus? Porquê é que eu preciso de Jesus? Porque, de facto, aquilo que Deus declara neste versículo, e este versículo é o registro de uma conversa entre Jesus e o Nicodemos, um homem que o procurou, querendo saber alguma coisa sobre esta vida nova, sobre este evangelho que Jesus estava a apresentar, sobre este reino. O Senhor Jesus deixou muito claro que sem
sem a sua graça, sem a sua bondade, nós estaremos perdidos. E, de facto, não teremos vida eterna e estamos perdidos. E neste momento, perceber que, de facto, esta história lembra-nos que todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos, num momento, de conhecer, reconhecer e responder à expressão da graça de Deus. O hino que vamos cantar a seguir é um hino muito conhecido, chamado Amazing Grace, no seu original. Nós temos traduzido por Preciosa Graça. Este hino tem uma história que não nos deixa indiferente. O John Newton foi quem o escreveu, e ele escreveu na parte final da sua vida, tendo sido ele, ao longo da sua caminhada de vida, comandante de um barco que, na sua maior parte, transportou escravos para a Europa. Ele era inglês e ele transportava escravos para a Europa. E é interessante nós percebermos que este exemplo de John Newton dá-nos o símbolo daquilo que de facto são as nossas necessidades. Tudo aquilo que ele viveu ao longo daqueles anos, as pessoas que morreram nos seus barcos, vindo acorrentados e não tendo sequer condições de chegar com vida à Europa, ao seu destino, sempre deixaram marcas na vida daquele homem. Até que um dia ele percebeu que precisava desta graça de Jesus. E ele percebeu isso, e como resposta a essa compreensão, ele escreveu este hino. E este hino é uma expressão muito prática para nós percebermos que, de facto, o nosso maior problema é uma morte espiritual, que aqueles escravos bem simbolizavam. Uma morte espiritual que também provoca, por causa do pecado, uma escravidão, e isso impede aquilo que de pior nós temos, é não termos um relacionamento com Deus. Alguns versículos do apóstolo Paulo em Romanos lembram-nos que todos, isto é, condição de todos nós, todos pecaram e estão destituídos, estão separados desta relação, desta glória de Deus. Todos estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Mas Deus, que é cheio de graça, de misericórdia e de amor por nós, Ele respondeu a essa nossa necessidade. E por isso Deus olhou para nós com muita bondade, com muito amor, e enviou Cristo. É por isso que nós precisamos de Jesus. E é por isso que esta sublime graça precisa de ser não só compreendida, mas experimentada. O John Newton tinha uma particularidade. No fim da sua vida ficou cego. Ele, quando escreve este hino, já está cego fisicamente. Mas ele usa esse simbolismo para explicar algo que era muito mais importante do ponto de vista espiritual. É que antes é que ele era cego. Porque ele antes não tinha conhecido a Cristo. Mas agora, apesar de cego fisicamente, ele agora via a Cristo. E ele agora tinha recebido e tinha experimentado esta preciosa e maravilhosa graça que lhe deu uma nova vida. Vamos celebrar isso juntos.
Eu sou de lágrima fácil e é difícil não ficar emocionado a cantarmos juntos isto. Muito difícil. É porque, de facto, esta que nos é necessária foi expressa de uma forma muito prática, muito prática. Eu não sei como é que fazem na vossa vida, mas quando alguém faz por nós algo extraordinário, fora do comum, normalmente questionamos qual a motivação, porque é que alguém fez isso por nós. E de facto Jesus fez por nós algo único. Ninguém o poderia fazer, nem nós poderíamos fazer por nós próprios, através do ato de amor. E João 3,16 lembra-nos exatamente isso. Deus deu o seu Filho. Esta dádiva é absolutamente transformadora para nós. Este ato de entrega de Jesus teve depois uma expressão muito prática e por isso nós, enquanto cristãos, temos como símbolo da nossa fé uma cruz vazia, mas uma cruz onde Jesus passou, aonde Ele esteve, porque lá nessa cruz Ele restaurou amorosamente por nós um relacionamento que estava quebrado com o nosso Pai. E isso é absolutamente maravilhoso. Deus, e Romanos, mais uma vez recorrendo à palavra de Romanos, Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a dádiva, isto é o que Jesus fez por nós. E muitas vezes alguns consideram loucura tudo isto, e de facto Paulo escreve isso lá à igreja em Corinto. Bem sei que parece loucura para os que estão perdidos dizer que Jesus morreu na cruz para os salvar. Contudo, para nós que estamos salvos, isto é expressão do poder de Deus e nós queremos celebrar isso esta manhã. Queremos celebrar que não precisamos mais de interlocutores. Jesus abriu a porta da comunicação com o Pai e nós agora podemos ter acesso direto a Ele. Ele sacrificou-se por nós de uma vez por todas e hoje podemos ter um relacionamento com Ele. Para isso Ele fez algo extraordinário. Algo que ninguém neste mundo poderia fazer. É isso que vamos celebrar agora com esta próxima música. maravilhas que o mundo conheceu.
pensando em ti, meu Senhor. Acabámos de cantar uma coisa que é absolutamente essencial não esquecer. É que quando Jesus morreu na cruz, Ele estava mesmo a pensar em nós. Temos estado a pensar e a considerar os atributos de Deus. E se há uma coisa que Deus é um Deus omnisciente. Ele sabe todas as coisas. E Ele conhece a cada um de nós. A morte de Jesus na cruz não foi algo distante, não. Foi por causa de cada um de nós. E Ele conhece-nos, a cada um de nós. Ele sabia até que nós iríamos estar hoje aqui a lembrar isso. Mas há uma outra pergunta que se impõe quando nós pensamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pergunta é: como é que fica a nossa vida depois? Bom, um pouco da história que nós temos estado a lembrar é exatamente isso. Uma história de gente que teve uma caminhada com Cristo e a sua vida não ficou mais como era. Há coisas que realmente mudam drasticamente na nossa vida com Cristo. Há uma coisa que eu já aprendi e que eu creio que todos nós concordaremos, é que as coisas boas da vida não são fáceis. Ouvir esta gente a tocar desta maneira é maravilhoso, só que isto não é fácil, dá muito trabalho. Estuda-se muito, há muito investimento. Isto é válido para o resto da nossa vida. A vida com Cristo não é fácil, mas é a melhor vida, porque é vida verdadeiramente. É vida real, é vida com propósito. Nós sabemos porque é que estamos aqui, sabemos para onde é que vamos, isso é absolutamente maravilhoso. É viver uma vida de relacionamento pessoal com Deus, de intimidade com Deus. É termos em Deus um Pai, porque nós somos feitos seus filhos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, lembra que através do batismo nós somos simbolicamente enterrados com Cristo e quando Deus, o Pai, na sua glória, o ressuscitou dos mortos, também nos foi concedida uma nova vida para desfrutar. Noutras traduções fala em novidade de vida. É uma vida absolutamente sublime. Absolutamente sublime. E Paulo ainda acrescenta que agora esta nova vida já não é mais formatada e condicionada por aquilo que nós somos. Não, agora é Cristo que vive em nós, é Ele que determina tudo na nossa vida. A nossa existência é dia após dia determinada por Cristo, o que é absolutamente sublime. Passa a ser uma vida de gozo. Sabem que num mundo como este, caído, é possível ter uma vida de alegria e de gozo. Não pelas coisas que estão a acontecer à nossa volta, porque muitas delas nos entristecem, mas por causa de Cristo. Uma vida sem inquietações. Porquê? Os cristãos não têm problemas? Têm muitos problemas. Até têm alguns mais do que outros que não têm a Cristo, mas temos uma certeza. É que o Senhor Jesus cuida das nossas inquietações. Se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida de uma flor, Ele vai cuidar dos seus filhos. E Ele tem-nos feito, de facto, seus filhos. E isso é muito bom. Ele prometeu que estaria connosco todos os dias. E que nessa sua intervenção nos iria cuidar constantemente. Temos dificuldades? Temos. Mas temos Cristo que cuida de nós. Temos nele um refúgio, temos nele a proteção, temos nele uma vida absolutamente sublime, que só é possível viver com Cristo. É exatamente isso que vamos também cantar agora. Jesus, Salvador, não há ninguém como tu. Quero louvar em cada dia o teu maravilhoso amor. Conforto
som do teu nome. Por tua obra me alegro em ti. Sim, amar-te-ei, para ti viverei. Nada igual à promessa que eu tenho em ti. Jesus, Salvador, não há ninguém como tu. Quero louvar em cada dia o teu maravilhoso amor. Conforto, abrigo, minha torre de refúgio, tudo o que sou, todo o meu ser, nunca deixe de louvar. Cante ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade, louvores ao Rei. Montes e mares se abalarão ao som do teu nome. Por tua obra me alegro em ti. Sim, amar-te-ei, para ti viverei. Nada igual à promessa que eu tenho. Nada igual à promessa que eu tenho. Nada igual à promessa que eu tenho em ti. Se nós todos compreendemos que num relacionamento, qualquer que seja ele, mas particularmente num relacionamento de intimidade, a comunicação é absolutamente essencial, muito provavelmente neste ponto nos iríamos questionar, bom, e como é que nós nos relacionamos com um Deus assim? Um Deus que nos amou de tal forma que deu o seu próprio Filho, deu o que de melhor tinha, Ele deu-nos a melhor oferta que qualquer um de nós poderia receber, para que nós pudéssemos, através da sua graça, sermos feitos seus filhos. Como é que fica este relacionamento? Continua Ele a ser um Deus distante, um Deus com quem não temos proximidade? Não, de facto, Deus é um Deus perfeito e não poderíamos pensar de outra forma. Ele, sendo um Deus perfeito, sabia que nós precisávamos de comunicação, de intimidade, de proximidade. Ele sabia que nós precisávamos de alimentar esta proximidade. E então Ele, através do seu Filho, também abriu a porta para essa intimidade. De facto, uma das grandes diferenças que existem entre a primeira e a segunda aliança, a nova aliança, é que nós hoje, através de Cristo, podemos ter contacto direto com o Pai. Eu não sei se nós conseguimos sempre ter essa percepção que a nossa comunicação com um Deus Criador de todas as coisas está à distância da minha palavra. Está à distância da minha palavra. Deus nunca está sem rede, nunca há falhas de comunicação com Deus. Ele está sempre disponível, Ele sempre nos ouve e naturalmente nós pensaremos, mas como é que é possível alguém ser assim? Pois porque Ele é Deus.
E porque Ele não é comparado a nada daquilo que nós podemos conhecer nesta vida. Ele é absolutamente sublime, perfeito. E Ele dá-nos esta graça de nós podermos comunicar com Ele. Nesta comunicação de dias, porque Ele continua a falar connosco, uma das formas de Ele falar connosco, sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. Ela é a sua comunicação para nós, por excelência. Mas Ele abriu a comunicação para nós falarmos com Ele. Chama-se oração. Falar com Deus. Orar é exatamente isso. Tal como nós falamos uns com os outros, através da oração, nós falamos com Deus. Isto é real, não é uma utopia, é mesmo verdade. É mesmo verdade. E Ele quer essa intimidade. Deus fez tudo para que nós tivéssemos essa intimidade com Ele. Ele quer caminhar connosco, Ele quer a nossa proximidade nessa caminhada. Há um texto em Apocalipse 3:20, não a respeito de um outro momento, mas que simbolicamente mostra muito bem aquilo que é o desejo de Deus, é Deus a bater à nossa porta. Deus bate à nossa porta e espera que nós abramos a porta. Ele não arromba portas, Jesus não arromba portas. E Ele espera que nós abramos a porta para essa intimidade. Ele entra para a nossa vida e a partir do momento em que entra para a nossa vida, a intimidade é plena. E uma das formas de experimentarmos essa intimidade é através da oração. E, de facto, é tão simples como isto. E alguns poderiam dizer como é que uma coisa tão preciosa pode ser tão simples, pois as coisas boas da vida também são simples. São difíceis, mas são simples. É muito simples. É tão simples como isto. Crer no nosso coração, o apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, crer no nosso coração, verbalizar com a nossa boca. Deus quer que nós falemos com Ele e podemos fazê-lo. Ele lembra, o apóstolo Paulo, que todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença, e aqui é importante que não há diferença. Nós somos todos iguais, estamos todos na mesma condição. Independentemente daquilo que somos, de onde nascemos, da nossa conta bancária, do nosso grau académico, somos todos iguais. Basta tão somente crer para termos este relacionamento com Ele. E todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E para percebermos a preciosidade deste relacionamento, lá em João 1:12, o nosso Deus diz-nos que Ele não só nos dá salvação, mas dá-nos esta graça de sermos seus filhos. Somos filhos de Deus. Isto é uma bênção única que podemos desfrutar como resultado desta graça. Isto está à distância de uma conversa entre nós e Deus. A música com que vamos terminar cantando, porque depois terminaremos novamente com Amazing Grace no pós-lúdio, mas a música que vamos cantar juntos fala exatamente sobre a oração. A oração é fundamental. Já imaginaram um relacionamento de profunda intimidade com alguém com quem não podem comunicar? Seria um caos. Deus quer essa comunicação e a oração é essa ferramenta maravilhosa que nos dá paz, que nos cuida. Provavelmente nós também já experimentámos algumas vezes, em algum momento difícil da nossa vida, quando estamos a passar por uma dificuldade, poder partilhar com um amigo. E parece que de repente, porque eu partilhei o meu problema com alguém que está perto de mim, esse problema parece que ficamos mais leves. O problema está lá mesmo, mas nós partilhamos com alguém. E agora temos mais alguém que se preocupa connosco, que se calhar nos vai dar um conselho, que se calhar faz parte da solução. É exatamente isso na excelência com Deus. Na oração nós encontramos paz porque nós partilhamos a nossa vida com aquele que é perfeito, com aquele que deu o seu Filho por nós, com aquele que fez tudo para nós termos um relacionamento tão simples como isto. E por isso, deixem-nos confessar que quando fizemos a seleção das músicas para tocarmos hoje juntos, eu não tinha percebido porque é que esta música estava incluída, a não ser quando comecei a perceber que, de facto, como terminar este tempo sem lembrarmos aquilo que de mais precioso temos na nossa comunicação com Deus, que é a oração. Tão importante como o ar que respiramos. E é isso que nós queremos celebrar. Mais do que celebrar, eu queria nos desafiarmos a todos nós a considerarmos seriamente na nossa vida que resposta temos para dar a Deus, sabendo que essa resposta está à distância de uma conversa, de uma oração com o Pai. Vamos celebrar isso.
paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Nós acabámos de cantar que Deus tem poder e Ele quer fazer uma obra. E sabem onde é que Ele quer fazer essa obra? Na vida de cada um de nós. É lá que Ele quer fazer. E a distância dessa obra acontecer está à distância de uma conversa, de uma oração, de uma conversa com Deus que está disponível para nos ouvir. Ora, eu não sei como é que cada um de nós veio hoje aqui. Eu pessoalmente não consigo evitar
não consigo mesmo evitar a necessidade que tenho de ter estas conversas com Deus diariamente. Porque a vida está aí, com as dificuldades. Jesus foi muito claro, no mundo tereis aflições, elas estão aí. Mas a bênção que nós temos, de saber que temos alguém que nos ama, que cuida de nós, e que está completamente e totalmente disponível para me ouvir, é algo que transforma a cada dia a minha vida e que me permite viver e experimentar verdadeiramente esta paz, que não é ausência de problemas, é a presença de Cristo, porque é disto que estamos a falar, de Jesus. Ele que é a expressão do amor do Pai para connosco. É de Jesus que estamos a falar. Aliás, não há outro assunto para nós hoje aqui, a não ser Jesus, aquele que se entregou por nós. Ele que é a expressão do amor do Pai, Ele que é a expressão da graça do Pai. O nosso desejo é que todos nós, todos aqueles que aqui estamos hoje, possamos experimentar, possamos perceber que se alguém nos deu algo tão precioso como o seu próprio Filho, como Deus fez por nós, se Ele o fez por amor e percebendo que Ele é a expressão de uma graça restauradora para um relacionamento que não existia, eu creio que isto deve merecer a nossa atenção. E mais do que merecer a nossa atenção, eu queria mesmo nos desafiar a todos nós a ter uma conversa séria com Deus hoje. Uma conversa que, se for séria, verdadeira, não vai terminar aqui. Vai permanecer para toda a eternidade. Porque é uma conversa que não terá mais fim. Esse é o nosso desejo, porque isso é o que nós também queremos e precisamos para a nossa vida, cada um de nós aqui. Com toda a certeza. Ao terminar este tempo, eu só choro por duas razões, os irmãos aqui já sabem, é por tudo e por nada, mas aqui não é por nada, é por tudo. Muito obrigado. Isto foi demais, foi muito bom. Por mim, vocês ficavam aqui, não iam para mais lado nenhum, estávamos aqui todos os domingos, mas muito obrigado. André, o esforço de cada um de vós foi muito precioso ter-vos. É mesmo a concretização de um sonho, mas que creio que seja... Vai ficar para a história, vai ficar num registro na história deste tempo que aqui passámos hoje, mas quero agradecer muito a vossa presença, o vosso esforço e a possibilidade de podermos juntos celebrar esta graça maravilhosa que é Cristo. E antes mesmo de terminarmos ouvindo novamente o Amazing Grace, que está no centro de tudo aquilo que temos estado aqui a pensar, a preciosa graça de Jesus, e vão tocar mais uma vez para terminar este tempo. Eu queria ainda ter uma palavra de oração juntos e convidar que, enquanto a banda estiver a tocar, eu sei que eles tocam bem, muito bem, e a nossa mente pode estar só a desfrutar a música, mas eu ia desafiar a cada um de nós, nesse período, possamos ter uma conversa com Deus. Sabem que falar com Deus nem sequer precisamos abrir a boca. É mais fácil se abrirmos, se falarmos alto, não há problema nenhum. Também não é preciso fechar os olhos, porque muitas das minhas orações são a conduzir, e eu a conduzir não fecho os olhos, porque senão vamos ter um acidente, não é? Não precisamos, e Deus conhece o nosso coração. Essa oração pode ser só no íntimo do nosso coração, que Ele ouve, Ele conhece e Ele sabe aquilo que temos para lhe dizer hoje. E no tempo em que vamos estar a ouvir novamente o Amazing Grace, que possamos ter já uma conversa com Deus, que tudo aquilo que Deus tem falado connosco hoje se possa perpetuar na nossa vida e que não possamos ficar indiferentes a esta maravilhosa graça, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Pai querido, mais uma vez na Tua presença, nós dirigimos os nossos corações para Ti, com o nosso coração verdadeiramente grato. Não temos palavras para te expressar a gratidão que temos em podermos estar juntos aqui a celebrar o Teu nome. Ó Pai, te agradecemos pelos dons e talentos que tens dado àqueles que capacitas e hoje nos abençoaste de uma forma tão preciosa com todos estes nossos amigos com quem nós podemos juntos celebrar o Teu nome. Somos gratos por isso. Para cada um deles nós, mais uma vez, queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua presença. Ó Pai, mas para cada um de nós aqui presente, nós oramos para que a ação do Teu Santo Espírito possa ser uma realidade e tudo aquilo que Tu tens falado connosco hoje se possa incrementar na nossa vida diária, para que em Ti verdadeiramente possamos viver em paz, em Ti verdadeiramente possamos ter refúgio, em Ti verdadeiramente possamos experimentar a alegria que só Tu podes dar.
E só podes dar isso porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, que fizeste tudo o que era necessário para que nós possamos viver isso. E esse tudo foi a dádiva do Teu Filho Jesus Cristo, a quem queremos celebrar nesta manhã e que queremos muito, mais uma vez, declarar como Senhor das nossas vidas. Queremos que Cristo seja tudo em nós, para que a nossa vida não seja mais determinada por aquilo que nós queremos, mas determinada por aquilo que Tu queres. Ó Pai, de acordo com a Tua vontade, com os Teus propósitos, que são bons, perfeitos, e Pai, que nos abençoam tanto. Pai querido, aceita a nossa oração, aceita a nossa gratidão. Pedimos mais uma vez a Tua intervenção sobre as nossas vidas e, saindo daqui, que Tu continues a falar aos nossos corações, como só Tu podes fazê-lo. E fazemos esta oração mais uma vez com gratidão, que não conseguimos verdadeiramente expressá-la, mas fazemos no nome que é sobre todo o nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Vamos ficar em oração, vamos ouvir o Amazing Grace mais uma vez e depois pedir só mais um minuto da vossa atenção para deixar só mais uma palavrinha para todos vós.
sem amigos não faz sentido nenhum. E, de facto, Deus nos tem dado a graça de podermos fazer esta jornada como amigos. Doutora Rosalina, Dr. Silas, André, tem sido isso que o Senhor nos tem permitido ser aqui neste lugar, amigos, que caminhamos juntos e que fazemos parte da vida uns dos outros. E nós queremos muito que todos vós possam contar connosco exatamente nesse padrão de amigos, caminhando juntos aquilo que Deus quiser que caminhemos juntos. E, portanto, sintam-se amados por nós e, mais uma vez, não há palavras para agradecer. Mas há uma coisa que nós queríamos fazer e sempre se questiona aqui o que é que de melhor nós podíamos dar. Há pouco lembrávamos isto, se alguém nos dá uma coisa muito preciosa, nos devemos questionar. E obviamente de uma forma muito simbólica, mas muito sentida, nós queríamos oferecer a cada um de vocês um exemplar da Bíblia e obviamente eu tenho a certeza que todos vós terão uma, mas esta é aquela que nós queremos oferecer como manifestação da nossa gratidão. Ela é uma tradução atualizada, em português atual, mas acima de tudo é a palavra de Deus e acima de tudo é a manifestação da nossa gratidão para com todos vós e desejando que Deus possa abençoar as vossas vidas e continue a dar muitos momentos como este que nós podemos viver agora. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe as vossas vidas. Obrigado.